Ora, bom dia, amigos. Bem-vindos mais uma vez aqui ao meu motovlog. Bom, hoje vou-vos falar de portagens, pedágios em brasileiro. Vou-vos falar das portagens eletrónicas num dos países mais desenvolvidos do mundo, não só na rede de autoestradas. Portugal é o segundo país da Europa com mais autoestrada, com mais quilómetro de autoestrada por habitante, como também foi um país inovador numa invenção que se chamou Via Verde, em 1991, portanto há 34 anos que Portugal tem portagens eletrónicas. Opa, e já agora gostava de apelar para que subscrevessem, divulgassem e comentassem estes vídeos que eu faço. Eu faço isto por prazer, mais nada, para ocupar um bocado o tempo da minha reforma. Pá, a Via Verde é um dispositivo, podem ver aqui, é um dispositivo eletrónico que permite passar num pedágio, numa portagem, sem parar. Geralmente a 60 km a hora, mas a Via Verde admite até 200 km a hora, portanto não pensei que passando em velocidade não vai marcar. E pá, passa-se em qualquer portagem, em qualquer autoestrada, em Portugal, Espanha, França, Áustria e outros países, com a Via Verde portuguesa. Isto vai ser debitado, obviamente, num cartão de crédito. Sempre que se passa, cai no cartão de crédito e pode-se aderir a esta Via Verde através do site, que está aqui a morada, digamos, está aqui a localização, e através do site há várias modalidades de adesão. As motos têm 30% de desconto em relação aos automóveis quando aderem à Via Verde, mas de notar que se não tiverem Via Verde, isto é, se passarem numa portagem manual ou de cartão, isto é, com operador ou mesmo sem operador, de meter o cartão manualmente, essa portagem não terá o desconto. Portanto, é uma benesse para, digamos, implementar mais a Via Verde nas motos. Aqui em Portugal também existe a passagem por pórticos. Está aqui o desenho, está aqui a foto. Pórtico, portanto, sem portagem, em que a Via Verde também vai ser debitada. Todavia, a maior parte das autoestradas que têm pórticos vão ser gratuitas, ou já são gratuitas desde o dia 1 de janeiro de 2025. Eu falo nomeadamente, e vou pegar nas minhas notas, na A4, para Trás-os-Montes, na A13 e na A13-1, que é de Pinhal Interior, da A22, que é que percorre todo o Algarve de les a les, da A23, que é Beira Interior, da A24, que é a Interior Norte, da A25, que é Beira Litoral, e na A28, em alguns troços, Esposendantes, Dark, não sei o quê, portanto, em alguns troços entre Porto e Viana, em alguns troços também vai ser gratuita, ou já é gratuita. Portanto, há uma tendência para estes pórticos serem anulados. Aliás, eles nunca deviam ter sido implementados, que estas autoestradas foram construídas com dinheiros vindos da UE, e parte de dinheiros vindos da UE, e além de serem construídas ainda foram abusivamente cobradas pelo nosso Estado. Portanto, finalmente parece que se está a fazer justiça. Este sistema Via Verde também permite acesso a parques de estacionamento, muitos, quase 100 parques de estacionamento em Portugal, permite acesso a meter gasolina com desconto na BP e noutras cadeias gasolineiras, permite vários descontos de cartão, digamos que é um produto financeiro extremamente útil. Mas fundamentalmente o que ele permite mesmo é não ter que estar em filas, nem parar nas portagens, isto é, não parar nos pedágios, como dizem vocês, irmãos brasileiros. Ora bom, mais vantagens. Pois há vantagens em seguros, em adesões a certas agências de viagens, etc. Pronto. Bom, o que é que acontece se a gente passar na Via Verde
sem o identificador, isto é, sem o dispositivo, ou passar abusivamente nas autoestradas. Seja de que país for, vai receber, porque há leitores de matrícula, vai receber em casa uma notificação para pagar. Portanto, aqui não há falcatruas, não há hipótese, a não ser que passe de matrícula falsa ou passe com outras manigâncias que há sempre maneira, mas também se for apanhado pela polícia a meio do troço, está lixado. Ora bom, um inglês, por exemplo, que não saiba e passe nos pórticos e não pague, vai receber na sua casa em Londres ou em Manchester uma notificação para pagar, acrescida do processamento, digamos, da coisa e acrescida de uma multa. Portanto, não tentem passar na via verde à má fila, porque isto identifica. E bom, amigos, portanto, se forem estrangeiros, não podem ir ao site porque é preciso morada cá para se identificarem e se inscreverem na Via Verde, mas não se preocupem, se passarem num dos pórticos sem pagar, depois há instruções para pagarem, ou no site dos CTTs, porque vão ter lá os dados da matrícula com que passaram. Quanto a carros de aluguer ou motos de aluguer, já sabem que as companhias geralmente têm a Via Verde, ou dão a opção de Via Verde, e depois vamos debitar todos os pedágios, todas as portagens por onde vocês passaram. Fiquem bem. Espero que tenham gostado. Subscrevam o canal, como já vos pedi, e divulguem-no. E fundamentalmente, que é isso que eu quero sempre frisar nos meus vídeos, tenham cuidado na estrada. A nossa segurança só depende de nós. Um sexto sentido contra a manobra daquele imbecil, daquele automóvel que vai virar ou vai abrir uma porta ou não vai fazer a seta ou pisca ou não vai respeitar de modo nenhum uma moto. Isto só depende de nós. Muito cuidado na estrada. Está a aumentar muito o número de motas na estrada. Está mau tempo, principalmente no mau tempo, o cuidado tem que ser redobrado. Sejam vistos, façam por ser vistos, façam por guardar distâncias, etc. Por favor, portem-se bem. O motociclismo não é acelerar, nem fazer peões, nem burnings, nem usar coletes bonitinhos cheios de patches. O motociclismo é saber andar de moto. Até ao próximo. Obrigado.